A Hora do Agronegócio, nós recebemos aqui hoje, com muita satisfação, o diretor de uma escola admirável da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, lá de Piracicaba, e o professor Durval Dourado Neto é o diretor dessa escola, que é uma das 5 mais importantes e qualificadas como uma das 5 melhores instituições acadêmicas da educação das ciências agrárias no planeta Terra. Então, quem fica falando que a educação brasileira não é boa, cuidado, né? A Exalc está entre as 5 melhores do mundo. Professor Durval, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Eu agradeço o convite. E assumindo lá, não é? Assumindo lá a diretoria, não é? Sim, nós assumimos a diretoria no começo do ano. Desde janeiro desse ano nós assumimos a diretoria da Exalc. E a Exalc é tão grande, é impressionante, né? Outro dia dei um tour lá e eu acho que aluno às vezes passa por ali 5 anos, ele não conhece todas as coisas que tem à disposição ali. Não é? O nosso campus ele tem um total de cerca de 900 hectares, fora as fazendas experimentais, que aí totaliza algo em torno de 3.800 hectares. Professor, quais são os principais gigantescos desafios da educação associada a este agronegócio contemporâneo em mudança imensa, uma mudança que é da velocidade da luz? Quais são os principais desafios por uma Exalc se manter nesta posição das 5 melhores do mundo? Existem várias frentes que nós estamos abordando, mas eu vou focar, em função do nosso limitado tempo, as atividades que nós estamos fazendo junto ao A5 Alliance, que traduzido para o português seria a aliança das 5 melhores universidades na área de ciências agrárias. Então, essa aliança ela foi concebida pela Universidade da Califórnia, com sede em Davis, pela Universidade de Wageningen University, com sede em Wageningen, na Holanda, Cornell University, também uma universidade americana, e a China Agricultural University, com sede em Beijing, onde eu estava lá nos últimos 15 dias, e nós fizemos a nossa reunião anual. E uma das diretrizes para a consolidação do A5, AgriFood, das 5, aliança, foi construir um projeto de longa duração. Então, esse projeto nós fizemos a proposta para que começássemos aqui no Brasil com um horizonte de pelo menos aí uns 20 anos, né? Então, nós estamos abordando nesse projeto assuntos, temas diversos, desde sustentabilidade, como, por exemplo, agricultura orgânica e outros temas importantes para o Brasil. A ideia, basicamente, seria ter vários subprojetos das diferentes subáreas do conhecimento, com aquele objetivo principal de transformar conhecimento em riqueza. No nosso caso específico, nós colocamos como grande objetivo central o atendimento da demanda da produção de alimento para 2050, que a FAO nos incumbiu de fazer, né, produzir 40% disso. Então, nós vamos desenvolver vários subprojetos de pesquisa com essa finalidade. Então, dos cerca aí de 190 milhões de hectares que nós temos com pecuária, a gente vai procurar fazer uma análise territorial, mas com vários modelos em diferentes subáreas do conhecimento, no intuito de liberar pelo menos aí 90 milhões de hectares, que é mais ou menos o que nós temos hoje de agricultura. Então, nós dobraríamos a área com a agricultura de 90 para 180 e reduziríamos a área de 190 para 100 milhões de hectares com pecuária. Ao fazer isso, nós conseguiríamos atender a demanda da FAO, atender a demanda mundial da produção de alimentos até 2050, de forma que nós fizéssemos isso com aumento de produtividade, principalmente na área de pecuária. Muito interessante. Quer dizer, a conta mantém a nossa área agrícola,
dos 190 milhões de área de pecuária, tem ali uma área que é muito mal trabalhada, ela viria para uma agricultura com É que a produtividade média brasileira é baixa. É baixa. Então nós poderíamos praticamente dobrar a produtividade. Então a nossa, vamos falar termos genéricos para facilitar o entendimento, então em vez de colocar os nossos atuais 200 milhões de cabeças em 190 milhões de hectares, nós temos condições de colocar essas mesmas 200 milhões de cabeças em 100 milhões de hectares. Excelente. E aí nós liberaríamos mais 90 milhões de hectares, que é o que nós temos hoje, para a agricultura. Muito interessante. E aí nós estaríamos em consonância aí com o clamor planetário. Não precisa cortar árvore. Isso nós faríamos sem precisar de nem mais um hectare desmatado. Então a ideia é utilizar já o que nós temos já em uso. Então a pecuária liberaria 90 milhões para a agricultura. Os pecuaristas gostam dessa ideia? Sim, porque, na verdade, nós já temos tecnologia para fazer isso. Então, nós precisamos aí desde a integração lavoura-pecuária, floresta, desde visão do pecuarista, quanto visão do agricultor, é totalmente diferente. Então, nessa semana que nós discutimos aí esse projeto, em que as 5 vão trabalhar tem outras atividades, obviamente, mas esse projeto ele vai ser o primeiro projeto de longo prazo para a consolidação do Wi-Fi. Por exemplo, nós temos um modelo objetivo de caracterizar a sustentabilidade do campo. Então, por exemplo, tal como existe o índice de desenvolvimento humano, o Wi-Fi vai criar o índice de sustentabilidade no meio rural. Esse índice varia de 0 a 1. E ele tem 3 componentes numéricos. O componente social, o componente ambiental e o componente econômico. Então, essa variável, índice de sustentabilidade do meio rural, varia de 0 a 1. Então, o que tiver acima de 0,9, a gente vai considerar como ambiente de produção sustentável. E isso pode ser utilizado em diversas escalas. Pode ser utilizado para comparar produtores rurais, pode ser comparado para comparar municípios, para comparar regiões, ou mesmo para comparar países. Muito interessante. E a união das 5 principais instituições acadêmicas do planeta juntas num projeto planetário. Exatamente. Por quê? Porque nós entendemos que a 5 na verdade, a aliança das 5 foi criada para atender às demandas do mundo na área de agricultura. Professor Durval, o pessoal da Embrapa diz, olha, nós temos no Brasil 5 milhões mais ou menos de propriedade, 3 milhões e meio completamente fora da tecnologia. Nós vamos conseguir manter essa gente na agricultura ou nós vamos ver concentração? Qual é a sua visão? A minha visão é que é preciso haver política pública e é preciso investir maciçamente em educação. Então veja o caso, por exemplo, da China, né? Veja o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, veja o caso da Coreia do Sul, veja o caso do Japão, etc. O modelo geral foi o quê? Investimento em educação. Investir em educação, formando o indivíduo de boa formação, ele encontra a solução específica. E normalmente, para você mudar a realidade de um país, demora algo em torno de 40 anos. Então é preciso você dar o direcionamento. E a base da mudança é a educação, que é basicamente o que nós fazemos, essa é a nossa responsabilidade social. Um belo exemplo mundial, ou seja, o Brasil é um país de contraste, né? Tem coisa extraordinária de mundo avançadíssimo, e tem outras coisas que não foram. A gente tem que passar a olhar as coisas que funcionam para imitar as coisas que funcionam. E Exalc é um exemplo riquíssimo disso. Professor Durval, existe lá na Exalc um movimento interessante que vocês criaram, chamado Exalc Show, que mexe muito com aquela juventude toda, com aquela turma toda. Como está sendo o Exalc Show deste ano? O Exalc Show desse ano vai ocorrer nos próximos dias 9, 10 e 11, onde no primeiro dia o secretário de Agricultura vai transferir a secretaria para Piracicaba
nós vamos ter uma palestra de abertura com o nosso professor catedrático Marcos Yankee, e posteriormente nós teremos aí a distribuição do Prêmio Novo Agro, né? Onde a gente prestigia desde inovação até a gestão da mulher na agricultura. Na parte da tarde, nós já começamos já com as startups e começamos também com discussão sobre agricultura familiar, agricultura do pequeno produtor e assim por diante, com enfoque, inclusive, agricultura orgânica. Na verdade, o que é orgânico? É todo composto, toda matéria composta por carbono, hidrogênio e oxigênio. A planta, ela, quando seca, normalmente, do ponto de vista científico, a gente trabalha sempre com matéria seca, ela tem 96% de carbono, hidrogênio e oxigênio, ou seja, a planta é CO2 e água, quando seca, 96%. Se você fizer uma conta com 80% de água, isso sobe para 99,5%. Então, 99,5% da planta é orgânica, é carbono, hidrogênio e oxigênio, do ponto de vista científico, né? Os outros 0,5% é nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, que são os macronutrientes. E os outros 8 micronutrientes, que é o boro, o cloro, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio, o zinco e o níquel. Uma bela conta essa, hein? Uma pedagogia, uma didática perfeita, né? Eu nunca tinha ouvido. Ou seja, não tem jeito. Inclusive, eu vou fazer um relato. O primeiro relato científico que houve foi um fisiologista chamado Van Helmont, em que ele pegou uma planta de salgueiro e pesou. Colocou num vaso com terra e pesou. E durante 5 anos, ele irrigou com água. E toda vez que ele irrigava, ele pesava a água. Depois de 5 anos, ele pesou novamente o conjunto, tirou o vaso, fez as contas e chegou à seguinte primeira conclusão científica: planta é água de outro jeito. Por quê? Porque de tudo que ele aplicou de água, em termos de massa, apenas a planta cresceu 0,17%. Então, basicamente, grande parte da água consumida pela planta, ela é de fato transpirada. Apenas um pequeno percentual da ordem de 0,17% é que incorporada na matéria seca e que fornece basicamente hidrogênio, porque o carbono e o oxigênio são fornecidos pelo CO2. Então observe que coisa interessante, né? Principalmente soja, que hoje nós temos algo em torno de 36 milhões de hectares. Carbono, hidrogênio e oxigênio não custa R$1 para o agricultor. Na verdade, o que precisa é o quê? Conhecimento. Qual o conhecimento que precisa? Ele precisa escolher qual que é a melhor variedade cultivada para aquele ambiente de produção em função da temperatura média. Então ele vai fazer o quê? Ele vai otimizar o recurso natural, água e CO2, radiação fotossinteticamente ativa, que é luz, tá certo? Numa dada temperatura. Então observe que o conhecimento é para você otimizar recursos naturais. E a agricultura nada mais é do que a arte e a ciência de colher o sol. E se resume àqueles 0,5% restantes da massa. Poxa vida, isso aqui é uma aula maravilhosa, um estímulo aí para um monte de teses aí de doutorados, muito rica, né? E agradeço muito aqui, nós todos hoje fomos brindados com esta visão. E aí eu me lembro, tem lá um professor da Exalc, muito querido, professor Witt, né? Muito querido, eu falei, então você dá comida para a planta, né? Quando fala adubo, ele falou, não, planta não come, planta bebe. É isso aí. Exatamente. Nós estamos no mundo. Para você ter uma noção, o nitrogênio, que depois dos elementos orgânicos, é o nutriente mineral mais abundante na planta. Que a ordem de grandeza, obviamente, depende da espécie. É de 1,5%. Então, se você fizer a conta, você vai ver que você vai precisar algo aí, em média, da ordem de 30 miligramas por cada litro que entra na planta de nitrogênio durante todo o ciclo da cultura de soja. Você é professor Durval Dourado, professor, diretor da Exalc. O grande desafio é a educação, é conhecimento. Exatamente. Tendo isso, a gente ajeita todo o resto. Exatamente.
Inclusive, quando se fala em inovação, e na verdade nós temos lá uma iniciativa, Exalc 2031, que nós vamos lançar para os 130 anos da Exalc, é justamente o que é que nós temos que fazer hoje para que a gente não perca o bonde da história para formar o profissional do futuro. Então, vários pontos foram identificados, mas um deles foi a necessidade dos nossos egressos terem conhecimento em software e hardware. O profissional do futuro vai precisar disso. Por quê? Porque eles têm que estar antenados, né, ao que nós já chamamos de agricultura 5.0. Agricultura 5.0, que tem automação, robótica, inteligência artificial, Big Data. Big Data. Então, na verdade, tudo isso se resume em software e hardware. Ou seja, professor Durval Dourado, lá da nossa querida Exalc, que admiro muito. Aliás, devo sempre ao meu, preciso lembrá-lo aqui, José Maria Jorge Sebastião, com quem eu trabalhei lá na Jato, me levava na Exalc, que era um apaixonado pela Exalc, esse agrônomo fantástico. E queria agradecer muito sua vinda aqui à nossa Jovem Pan e seu recado. Seu recado, então, para este mundo aqui. Então, meu recado final, eu gostaria de convidar todos para participar do nosso Exalc Show, que vai ocorrer nos próximos dias. Quarta, quinta e sexta-feira que vem, 9, 10 e 11 de outubro. Todos são muito bem-vindos. Muito obrigado. Durval Dourado. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Que transforme tudo isso em ouro para o nosso planeta. Muito obrigado.